Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver nos vendo, de onde você estiver nos vendo. Nós vamos trazer aqui hoje mais um Drop de Geopolítica. Eu sou o professor Nerivaldo, professor do Instituto Federal de Goiás, aqui do campus Cidade de Goiás. Goiás fica aqui no estado de Goiás, né, uma cidade do interior de Goiás. E nós temos que falar hoje de um tema que eu estou vendo pouca discussão aí na nossa mídia, nos nossos meios, que é a questão da crise dos fertilizantes, né? A crise dos fertilizantes que foi provocada, está sendo agravada cada vez mais pelo fechamento do Estreito de Hormuz, né? A guerra entre o Irã, causada pelo ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã, né, tem levado a uma interrupção das cadeias de suprimentos, né? Vários setores estão sendo afetados. Sabemos aí das questões relacionadas ao hélio, que é uma matéria-prima fundamental para a produção de elementos tecnológicos. Nós temos a questão da interrupção da produção de amônia, né, da exportação de amônia pelo Estreito de Hormuz. A questão do petróleo que está se agravando, né? A gente viu os preços do petróleo explodirem nos últimos dias, especialmente na última semana. Há notícias de que um país do mundo, né, Mianmar, um país da Ásia, chegou a comprar petróleo físico, né, a $200 o barril, né, um preço exorbitante. Se a gente comparar aí o preço do mercado, onde se compra petróleo papel, né, que os preços estão girando aí em torno de $120, mas fala-se, né, que a entrega mesmo do petróleo bruto, né, ela tem ocorrido nas últimas semanas em valores que em torno de $140, né, especialmente o petróleo russo, né, que está nos navios embarcados pelo planeta fora, né, que se recorreu aí para poder reduzir o impacto da interrupção do fornecimento através do Estreito de Hormuz. E a gente tem visto também, né, além dessa questão, na última semana, notícias a respeito do esgotamento das reservas de petróleo, né, dos países avançados, especialmente Estados Unidos e Europa, né, que estão utilizando essas reservas já há mais praticamente de um mês, né, e que para suprir o déficit que foi causado pela interrupção aí de em torno de 30% do petróleo mundial no Estreito de Hormuz, né? A saída de em torno de 25% a 30% do petróleo comercializado mundialmente através do Estreito de Hormuz. Então, há um impacto global, né, dessa questão, especialmente na questão dos fertilizantes, né? Para nós que estamos relacionados à área do agro, o Brasil, que é um país que depende, em grande parte, né, para manter a sua balança comercial equilibrada, né, o que vende aí para exporta, as exportações em superávit, né, o Brasil que necessita enormemente, né, dessas exportações para poder manter a sua balança de pagamentos equilibrada, o Brasil vai sofrer um impacto, né, caso essa crise continue, né. Na verdade, já se está falando dessa crise como uma crise sistêmica, né. A gente viu na semana passada também especialistas, como é o caso do Dr. João Aguilar, né, que é um analista espanhol, né, ele falando da questão da crise sistêmica. Outros analistas, como é o caso especialmente do Michael Hudson, também falando um verdadeiro inverno econômico está chegando, porque a crise está se tornando sistêmica, porque ela é uma crise que é multidimensional, né, em vários setores. E essa questão específica da cadeia de suprimentos, especificamente na questão dos fertilizantes, para o Brasil, ela é extremamente crítica, né? Há uma concentração em torno de 20% do comércio marítimo global de fertilizantes e 46% do comércio de ureia, né? O fertilizante nitrogenado mais utilizado, que tem origem no Golfo Pérsico, né? Então, quase metade da ureia é exportada através do Estreito de Hormuz, e essa circulação dessa mercadoria ela está praticamente interrompida, né? Há um choque de preço, a interrupção já causou um aumento drástico nos preços. A ureia teve uma alta de 50%, a amônia de 20%, né? E, de acordo com o Oxford Economics e outras fontes, mencionam uma alta semanal, né, de 30% na ureia somente na semana passada, atingindo os níveis que não foram vistos desde 2022, né? E países como a China, por exemplo, estão buscando reagir, que é um dos países que essa crise, né, muitos analistas dizem que a crise visa atingir a China, né, que é o objetivo dos Estados Unidos, especificamente no ataque a Israel, né, conter a China, causar um dano à economia chinesa ou bagunçar a economia mundial para que os Estados Unidos possam, né, sofrendo menos caso isso ocorra, conter o crescimento chinês, a concorrência chinesa. Então, a China, que é a maior produtora mundial de ureia, adotou medidas de emergência para garantir sua segurança agrícola diante da crise. A China tem seu suprimento próprio
E ela, assim como ocorreu no ano passado com relação a outras matérias-primas, como foi final do ano passado, início de 2026, como foi o caso da prata, né, que teve uma supervalorização de mercado no final de 2025 e início de 2026, a China, por medida de segurança, interrompeu as exportações. A China tem aí, por conta do seu parque industrial, né, o controle de parcela significativa dessas cadeias de suprimento. Então, houve uma liberação antecipada de reservas, né? No dia 13 de março, a China anunciou a liberação antecipada de seus estoques nacionais de fertilizantes para a temporada de plantio da primavera, isso para os consumidores chineses, obviamente. A medida foi tomada pelo menos 15 dias antes do habitual, né? Uma ação reservada para situações de escassez ou volatilidade extrema dos preços, né? Houve uma contenção das exportações, né? Como eu já disse, a China já vinha controlando rigorosamente suas exportações de ureia por meio de cotas para garantir o abastecimento doméstico, e com a crise agora, nenhuma licença para exportação foi emitida, agravando a escassez em outros países dependendo de suas exportações. Isso aqui causa um impacto tremendo, né, nesse período de primavera no hemisfério norte, né, porque os países como da Europa, os Estados Unidos e os países asiáticos que estão no hemisfério norte, eles dependem desses fertilizantes para agora, já para imediato, para o período do plantio, né? E houve um pedido de ajuda da Índia, né? A situação é tão crítica que a Índia, tradicional rival geopolítico da China, teria solicitado formalmente à China que flexibilizasse as restrições à exportação de ureia para ajudar a suprir o déficit indiano, né? Para que os agricultores indianos pudessem ter acesso aí aos fertilizantes, né? E no caso da Índia, a gente tem um caso aí de vulnerabilidade assim, explícita, né? A Índia é apontada como um dos países mais expostos e vulneráveis a essa interrupção, com consequência direta para a sua agricultura e economia. Lembrando que a Índia é um país de 1,5 bilhão de habitantes, que depende grande parte da sua produção doméstica de alimentos, né? É um país que emprega em torno de 40% da sua, um pouco mais de 40% da sua mão de obra ainda na atividade agrícola, né? Então, isso é algo que impacta não só a questão do trabalho, né, e da produção de alimentos, que a falta de fertilizantes causa automaticamente uma quebra nas colheitas, né, uma quebra na produtividade das colheitas, que vai afetar a questão dos preços dos alimentos, vai afetar isso em nível global, mas também no caso dos agricultores indianos, pode afetar também a renda e as condições de vida dessa população, né? Em torno de 40% da população, para um país de 1,5 bilhão de habitantes, nós estamos falando aí de 600 milhões de pessoas, né? A Índia consome cerca de 72 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, mas só produz 52 milhões. Tem um déficit aí de 20 milhões, né, que é alguma coisa em torno de quase 30%, em torno de 30%, né, da sua produção, da seu consumo, da sua demanda, tem que ser suprida por importação, né? Então ela se torna estruturalmente dependente do mercado externo, né? E tem riscos imediatos para a Índia, né? Cientistas e analistas alertam que a Índia pode estar entre as primeiras nações a sofrer uma crise de fome devido à falta de fertilizantes, o que reduziria drasticamente a produção de alimentos, né? A escassez de ureia, fosfato e amônia impacta diretamente o plantio de arroz, de trigo, alimentos básicos no país, né? E, diante disso, a China, o governo indiano, tem buscado diversificar suas fontes de abastecimento, aumentando as importações da Rússia e do Marrocos, né? No entanto, essas rotas alternativas têm custos mais altos e prazos maiores, né, de entrega, o que pressiona os preços internos e aumenta os subsídios que o governo precisa fornecer para garantir esse fornecimento, né? Outro país, né, que é muito importante nessa questão é a Rússia, né? A Rússia, as autoridades russas têm utilizado essa crise para projetar sua imagem como fornecedor confiável e parceiro dos países em desenvolvimento. A China é um dos maiores exportadores mundiais de fertilizantes e ela tem uma posição privilegiada nesse momento, né, já que ela não tem bloqueios, né, que afetam diretamente. É claro que há questões relacionadas ao uso do Mar Báltico, né, e também há um conflito em torno da questão do Mar Negro, né, por conta da guerra na Ucrânia, mas a Rússia tem conseguido, apesar das sanções europeias, americanas, sistema SWIFT e outras questões, garantir, né, para seus compradores a entrega dos produtos, né? Então, um briefing dos diplomatas para os diplomatas estrangeiros em Moscou, o vice-secretário do Conselho de Segurança russo, Alexander Venedikov, declarou que a Rússia está pronta para estender a mão amiga por meio do fornecimento de produtos agrícolas e fertilizantes aos países do sul global e do leste, né, da Ásia. Então, o Venedikov também confirmou o impacto severo do fechamento do Estreito de Hormuz, afirmando que ele interrompeu aproximadamente 50% das exportações globais de fertilizantes, o que pode atrapalhar a temporada de plantio na Ásia.
ele também notou um aumento de 30% dos preços de aditivos nitrogenados. A Rússia é um dos maiores fornecedores de fertilizantes também para o Brasil, né? Importa muito para nós essa questão da Rússia como exportador. Obviamente que o aumento da demanda também deve afetar os preços também para o Brasil, né? E nesse campo, né, de condições geopolíticas, essa oferta da Rússia pode vir com condições, né? Nós não vivemos num mundo em que as pessoas estão fazendo aí caridade no jogo geopolítico, né? A Rússia busca fortalecer alianças com blocos liderados por ela, como o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e a Comunidade dos Estados Independentes, né? Usando a assistência como moeda de troca por apoio político, né? Existe um conjunto de restrições reais, né? Apesar do discurso russo, né? Fontes da indústria e decisões governamentais mostram um cenário de capacidade limitada e foco no mercado interno. A Rússia também tem que garantir fertilizantes para os seus próprios agricultores, né? E uma das limitações é o fato de que as fábricas na Rússia já se encontram em capacidade máxima, né? O chefe do lobby da indústria russa de fertilizantes, Andrei Guriev, afirmou que as fábricas do país já estão operando praticamente em sua capacidade máxima e não têm capacidade livre para aumentar significativamente a produção para exportação. As empresas estão focadas em atender a demanda doméstica, né? Também há problemas por conta dos ataques que a Ucrânia tem feito no interior da Rússia, né? A capacidade de produção russa foi diretamente afetada pelo conflito com a Ucrânia, né? No último dia 25 de fevereiro, o ataque de drones ucranianos à fábrica de Dorongobuz, uma das maiores do país, matou 7 pessoas e paralisou temporariamente cerca de 5% da capacidade geral de produção da Rússia, né? Considerando que a Rússia aí exporta grande parcela, né, da oferta mundial, essa quebra de 5%, num momento como esse, ela é muito importante, né? Então, e há também restrições à exportação. O governo russo está ativamente restringindo suas exportações para garantir o abastecimento interno, especialmente antes da temporada de plantio para a primavera, né? Há uma suspensão temporária. A Rússia suspendeu as exportações de nitratos de amônia até 21 de abril, né, passado, e houve também a questão das cotas estendidas, né? As cotas de exportação para uma série de fertilizantes foram estendidas até dezembro de 2026, né? O total autorizado para o período de 1º de junho a 30 de novembro é de 20 milhões de toneladas. Então, a produção russa é uma alternativa, mas ela não é infinita, né? E como que está afetando o Brasil, né? Como que essa crise dos fertilizantes atinge o Brasil, né? A questão do Brasil é especialmente delicada, né? O início do período de compra de fertilizantes para a safra 2026 e 2027, que começa a ser plantado em setembro, né, ele já está em andamento, né? Os impactos podem ser organizados em 4 eixos, né? São quatro condições aí, 4 eixos mesmo, né? 4 linhas, né? em que nós somos afetados, né? O choque nos preços dos fertilizantes. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome. Não é o caso da Índia, por exemplo, como nós citamos aqui, que depende de apenas 30%. A dependência brasileira é brutal, né? E aproximadamente 20-30% do suprimento mundial desses insumos passa pelo Estreito de Hormuz. Então, o Brasil, em função dessa quebra, em torno de 20-30% da oferta, ele vai ser atingido diretamente, porque a nossa dependência ela é tremenda. 85% é um valor absurdo, né? E com o bloqueio, os preços dispararam, né? Ureia, por exemplo, a gente teve um aumento que variou entre 30% e 76%, né, entre março e abril desse ano. Os fertilizantes, em geral, a gente teve em torno de 30 dias um aumento, um índice global em torno de 26,2%, um aumento muito significativo, né? O Rayburn Research, né, o termo em inglês, né, Rayburn Research, reportou que os preços da ureia subiram 76% entre janeiro e 19 de março de 2026, né? A Exame, citando analistas, menciona alta superior a 50% nos fertilizantes como um todo, né? Então isso tem um impacto enorme no agronegócio brasileiro. Então é uma ameaça à nossa safra 2026-2027, né? Então, e isso é uma questão crítica, né? Porque as decisões de compra de fertilizantes para a soja, né, cujo plantio é agora em setembro, outubro, no centro-oeste, né, elas estão sendo tomadas agora, né? E entre fevereiro e maio, né, que é o período em que os agricultores estão buscando aí o financiamento, né? Então, dados do IMEA, né, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, indicam que até março os produtores de Mato Grosso já haviam adquirido 6% de suas necessidades de ureia
para a safra 2026-2027. É um valor muito pequeno, né? Abaixo de 10%. Muito abaixo da média histórica por período, né? Deixando-os expostos à volatilidade. Os produtores estão esperando para ver o que vai dar, deixando para comprar depois, porque estão esperando a solução da crise no Hormuz, que a gente tem observado nessa semana, não tem nenhuma perspectiva de que esse conflito se resolva de maneira imediata. A situação é grave e ela não tem nenhuma perspectiva de, apesar de todas as promessas, dos discursos aí do presidente dos Estados Unidos, das ameaças, dos ultimatos constantes, o que a gente tem visto é a perpetuação da crise, né? E, como dizem alguns analistas, como é o caso do Michael Hudson, né, o economista norte-americano, existe o risco aí de uma crise sistêmica global, né, pela associação de diversas crises, né? Então, o impacto sobre os custos para os brasileiros, né, para os produtores brasileiros, é muito significativo, né? O IMEA estima que para a produção de milho de alta tecnologia em Sinop, Mato Grosso, um aumento de 30% no preço dos fertilizantes nitrogenados elevaria o custo operacional efetivo em 4,68%, o equivalente a 5,9 sacas por hectare, né? Há uma pressão também sobre o diesel e a logística, né? A crise também elevou os preços do petróleo, com o barril do Brent acima dos $100, né? A gente falou aí, em alguns lugares chegando até $200. Como o Brasil depende fortemente do transporte rodoviário, no Brasil o transporte é basicamente movido a diesel, né? E isso acaba fazendo com que até 70% do custo logístico das exportações de grãos e carne em Santa Catarina, por exemplo, dependem da questão do transporte. Então, o impacto é duplo, não só nos fertilizantes, mas também na questão do diesel do transporte, né? Dados da EPAGRE-CEPA mostram que o preço médio do diesel em Santa Catarina subiu de 6,14 para 7,33 em março de 2023. Culturas intensivas de mecanização, como maçã, arroz e cebola, são as mais sensíveis a esse reajuste. Redução esperada na demanda da área plantada, consequentemente, em função do valor dos fertilizantes, né, e também do transporte, há uma perspectiva de redução da área plantada. Então, diante do aumento dos custos, os produtores já sinalizaram retração, né? A Arable Research projeta que a demanda brasileira por fertilizantes cairá para 47 milhões de toneladas em 2026, ante os 49 milhões de 2025, né? Por enquanto, eu considero essa projeção uma projeção bastante ainda moderada, né? Uma redução moderada, que seria em torno aí de 2 milhões de toneladas, mas se representaria algo em torno de 4%. Por enquanto, eu acredito que isso é algo ainda bastante conservador, essa previsão, né? Vamos saber isso mais tarde. Então, a redução de 2 milhões de toneladas reflete o impacto direto da crise nas margens dos agricultores, né? Analistas ouvidos pela Exame indicam que a tendência é a redução da área plantada com soja e milho, com produtores optando por culturas menos dependentes de insumos. O milho safrinha, que consome mais nitrogênio, deve ser mais afetado. A soja, que fixa parte do nitrogênio que precisa, sofreria impacto menor, né? A questão da soja, que para nós é fundamental, né? Que é um dos commodities mais exportados, né? E aí a gente vai... Quais são os cenários para frente aí, né? A possibilidade de reabertura do estreito, né, que já foi anunciada várias vezes, né, não resolve os problemas estruturais já acumulados, porque nós temos o problema da destruição da infraestrutura no estreito, né? Grande parte da infraestrutura de produção, em função da guerra, ela foi atingida, né? Então, segundo Thomas Pernes, analista da StoneX, ainda que o fluxo de navegação seja retomado, é esperado que o mercado global permaneça enfrentando dificuldades em razão aos constrangimentos logísticos acumulados nas últimas semanas, porque você tem um problema também do próprio engarrafamento, digamos assim, né, da cadeia produtiva, né, porque você tem milhares de navios paralisados, né, que não puderam se mover em função do bloqueio, né, do conflito, e isso significa, né, que vai haver atraso nas entregas dos produtos, mesmo do material que já está embarcado, né. O Arable Research prevê que os preços só devem retomar os níveis pré-conflito em 2027. Então, não há nenhuma perspectiva de que os preços dos fertilizantes baixem ainda no ano de 2026, ainda mais com o agravamento da crise, caso ela se perpetue, né? Então, como é que evoluiu a indústria de fertilizantes no Brasil, né, como país? Como é que o Brasil se tornou? Como é que nós chegamos nesse ponto de ser um país tão dependente de fertilizantes nos últimos 30 anos, né? Então, a evolução da indústria brasileira de fertilizantes nas últimas 3 décadas é marcada por uma trajetória paradoxal. O país tornou-se uma potência agrícola global e, ao mesmo tempo, que reduziu drasticamente sua capacidade de produção doméstica de insumos. Tem a ver aí com o modelo do agronegócio brasileiro, né, que a gente sempre tem questionado, né, a questão do fato de que o agronegócio basicamente é um negócio de multinacionais,
né, e que os produtores brasileiros, né, a economia brasileira fica com parcela muito pequena da renda do agronegócio, né? Os dados mostram que em 1996 o Brasil produzia 50% dos seus fertilizantes, né? Entre 2016 e 2017, né, alguma coisa, 20 anos depois, o Brasil produzia 25%. Em 2022, a gente já produzia apenas 14%. E nós estamos em torno dessa faixa hoje, entre 14% e 15% da produção. Então, é uma queda muito drástica. Nós caímos de 50% em 96. Lembrando que o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização e esse é mais um sintoma, né, dessa crescente perda da capacidade brasileira de produzir insumos necessários para setores fundamentais, como é o caso, por exemplo, do agronegócio, né? E o grande divisor de águas foi a decisão da Petrobras, em 2017, sob o governo Michel Temer, de sair do mercado de fertilizantes, né? As políticas neoliberais levadas pelos governos anteriores, né, especialmente aí, bem, aqui nós estamos falando de uma queda que vem ocorrendo nos últimos 30 anos, então nós não vamos aqui dizer que o governo X ou Y, né, que foi esse governo ou aquele, porque nós estamos vendo uma tendência aí estrutural, uma tendência de longo prazo, que começa lá em 1996, mas que se agrava muito no período, a partir de 2016, com essa saída da Petrobras do setor de fertilizantes, né? A empresa operava 3 complexos industriais, um na Bahia, Sergipe e Paraná, e optou por fechá-los ou vendê-los com base em critérios puramente comerciais, abandonando seu papel histórico como indutora de desenvolvimento estratégico do país, né? O que mostra aí, né, ao contrário de países como a Índia, por exemplo, né, que produz aí em torno de 70% dos seus fertilizantes, né? Um país como eu falei aqui, tem 600 milhões de pessoas empregadas na agricultura, né? Esse número está um pouco exagerado, porque é 46% da mão de obra empregada, então o número deve ser em torno da metade, né? Alguma coisa em torno de 300 milhões, né? Teríamos que verificar aqui o número que refere à mão de obra da China, né? A força de trabalho da China, né? Mas de toda forma, se a gente for pensar em alguma coisa em torno, mesmo que fosse 200 milhões de pessoas, ainda seria algo que corresponderia quase à população brasileira, né? Esse dado a gente verifica depois e traz em outro vídeo, né? Então, as consequências para o Brasil foram severas. As fábricas da Bahia e Sergipe foram fechadas no governo Temer, depois arrendadas à Unigel no governo Bolsonaro e finalmente fechadas em 2023 no governo Lula. A fábrica do Paraná foi diretamente desativada. Projetos de novas unidades em Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo foram abandonados. Quando a gente estava precisando do aumento da produção de fertilizante por conta da demanda interna no Brasil, já que a gente possui aqui grande parte dos insumos produzidos no Brasil, e a gente tem uma empresa como é a Petrobras, que é uma empresa que tem aí todo um histórico, né, de domínio do setor da petroquímica, é assustador que a gente tenha perdido essa capacidade. Então, a narrativa de que as fábricas davam prejuízo, segundo a análise, mascara a decisão da Petrobras de praticar preço de mercado em vez de subsidiar a produção nacional, tornando mais barato do que produzir internamente. Obviamente, como se trata de um produto estratégico, né, a questão da produção de alimentos, dessa questão da segurança alimentar, porque o aumento do preço dos alimentos ele traz um impacto para a população, especialmente para as camadas mais pobres da população. Então, é um setor estratégico a questão da produção de alimentos. E é um setor que se refere à questão da própria soberania do país, a soberania alimentar. Então, não ter os insumos produzidos no Brasil é algo gravíssimo. E a gente, um dos principais elementos aqui dessa questão para nós é essa dependência, né? Como é que no Brasil pode ainda estar exposto a esse nível de dependência nessa questão básica dos fertilizantes. Então, paralelamente ao declínio da produção nacional, a demandas por fertilizantes no Brasil explodiu. É uma contradição tremenda isso, né? Entre 2014 e 2023, as importações brasileiras saltaram aproximadamente de 25 milhões para 40 milhões de toneladas, um aumento de 60%. Isso tem um impacto enorme na nossa balança de pagamentos e significa a renda brasileira sendo exportada por algo que poderia ser produzido aqui, né? A dependência atual por micronutrientes é alarmante. Nitrogênio, 90% importado. Fósforo, 75% importado. Potássio, mais de 95% importado. Os principais fornecedores, Rússia, China, Canadá, Estados Unidos e Marrocos, veja bem, aqui não se trata de tecnologia de ponta. A gente tem países aqui, como é o caso, por exemplo, do Marrocos, que estão entre os maiores exportadores desses produtos, né? Então, dizer que o Brasil está nessa situação porque se trata de um país subdesenvolvido, não é um argumento, né? A participação do Oriente Médio nas exportações brasileiras de ureia, embora em declínio, caiu de 53% em 2021 para 36% em 2025. Mas ela é ainda muito relevante, por isso que no impacto da questão do Estreito de Hormuz. O Brasil elaborou em 2022 um Plano Nacional de Fertilizantes e Retomada,
diante dessa vulnerabilidade muito visível, que já não era de agora, essa crise apenas agrava algo que já estava aí colocado, né? A guerra na Ucrânia, ela foi um primeiro momento que mostrou a gravidade dessa fragilidade nessa década, né? Então, diante da vulnerabilidade exposta pela guerra na Ucrânia, ainda no governo Bolsonaro, foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes, com metas para reduzir a dependência externa em 25% até 2050, né? Para 25% até 2050. Né? Houve uma continuidade produtiva no governo Lula e a partir de 2023 as obras foram retomadas. Então, quais são os projetos em andamento agora? Nós temos projetos em andamento ou concluídos. Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais foram retomadas as obras paralisadas. Minas Gerais, fábricas da Agrion, Intec e da gigante russa Eurochem foi inaugurada em 2024. Pará, fábricas da GEM Fertilizantes, Paraná, fábrica da Paraná Fert. Lembrando que, apesar de tudo isso aí, nós continuamos importando 85%. Essa produção ainda é muito baixa, comparando com a demanda. Além disso, grupos nacionais como Vale Fertilizantes e Mosaic ampliaram capacidade e incorporaram tecnologia e automação. Esperamos que isso produza efeitos o mais rápido possível, né, com o aumento da oferta. E é muito cedo ainda para mudanças significativas, porque apesar de todos esses anúncios positivos aí, dessas fábricas em andamento ou já concluídas, a produção brasileira ainda caiu ligeiramente entre 2023 e 2024, pois a maioria dos projetos está em fase inicial. As mudanças estatisticamente relevantes só devem aparecer a partir de 2026. O país continua, portanto, extremamente vulnerável a choques externos com o atual conflito no Oriente Médio, né? E a crise no governo de Hormuz, no Estreito de Hormuz, ela expõe de maneira brutal, como nós já dissemos, a vulnerabilidade estrutural da agricultura brasileira, construída nas últimas 3 décadas de desenvolvimento de produção doméstica de fertilizantes, né? Porque nós tivemos aí uma queda, né, na nossa produção, né? A saída da Petrobras do setor foi o que impactou de maneira decisiva o aumento da nossa dependência, né? E como é que o nosso empresariado, né, o empresariado brasileiro, né, que deveria ter um posicionamento fundamental aí, porque se tratando de uma oportunidade de negócio, né? É interessante porque no Brasil questões como essa parece que o debate eu não acompanho, não vejo, né, um debate público, né, sobre como o empresariado brasileiro se posiciona sobre essas questões, né, de oportunidade de negócio que vinculam a questão da dependência, né, que poderiam levar o Brasil, setores no Brasil que seriam oportunidades de ter expansão porque tem demanda interna e que depende da importação de insumos do estrangeiro, né? Então, diante do agravamento da crise no Oriente Médio, a partir de 28 de fevereiro, o empresariado e o governo brasileiro adotaram posições distintas, com o setor privado pressionando por ações imediatas e o poder público oscilando entre a cautela diplomática e medidas emergenciais. Então, como é que o empresariado se posicionou segundo as fontes que nós consultamos aqui? A Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, que é a voz mais ativa do setor, né, na cobrança por medidas governamentais. O vice-presidente da entidade, Gideon Pereira, declarou à CNN Brasil que a dependência por fertilizantes preocupa o setor, que a busca por alternativas e autossuficiência é necessária para garantir a viabilidade econômica do agronegócio, né? As principais demandas da CNA incluem diplomacia ativa, pedido formal ao presidente Lula para mobilizar a diplomacia brasileira e garantir a passagem pelo Estreito de Hormuz, aproveitando as relações do governo brasileiro, as boas relações do governo brasileiro com o governo do Irã. Medidas fiscais, solicitação ao Ministério da Fazenda de linhas de crédito especiais e alívio tributário para esse setor de fertilizantes. E aumento da mistura de biodiesel, né? Proposta para reduzir a dependência do diesel importado, a importância de aumentar a produção de biodiesel e de misturar o biodiesel no diesel que é utilizado para o transporte, né? Então, a entidade também alertou que a situação só deve avançar após as eleições de outubro, mas avalia que o próximo governo deve se sentar com a CNA e o Ministério da Agricultura para discutir medidas de incentivo à autossuficiência brasileira nesse setor. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que representa o setor de carnes, enviou um documento formal para o ministro Fernando Haddad, detalhando os impactos logísticos. O presidente da entidade, Ricardo Santin, alertou que a instabilidade no Estreito de Hormuz e no Canal de Suez pode aumentar o tempo de viagem das exportações entre 10 e 15 dias, além de elevar os custos operacionais. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, utilizou a crise para reforçar a necessidade de investimento estratégico no setor de fertilizantes. O coordenador-geral, David Barcelar, afirma que, mais do que em qualquer outro tempo histórico, os investimentos em exploração e produção de petróleo, bem como a expansão do parque de refino e renováveis, são estratégicos para a manutenção da soberania nacional. É uma questão de soberania nacional, claramente, né? A entidade defende, e de segurança nacional, né? A entidade defende a retomada de projetos como a Fafem Bahia, fábrica de amônia e ureia verdes,
e a conclusão da UFN 3 em Mato Grosso do Sul e a manutenção da fábrica no Paraná. Né? Na iniciativa privada, né, a questão das alternativas inovadoras. Né? Diante da crise, algumas empresas estão buscando soluções próprias para reduzir a vulnerabilidade. A Agron Fertilizantes, a empresa planeja investir na produção de fertilizantes orgânicos a partir de cana-de-açúcar, excelente notícia, com a meta de atingir 50 mil toneladas anuais até 2031, que é uma quantia muito pequena, né? Daria aí 0,1% da demanda nacional por fertilizantes, mesmo, e aí a perspectiva de ter essa quantidade apenas em 2031. Então não é algo que vai causar um impacto no mercado, porque a produção, a oferta é muito pequena, né? Claro que a gente tem que ver as perspectivas desse mercado. A Cel Hernan Judes afirmou que o Brasil tem 20% de seus fertilizantes vindos de países com problemas geopolíticos crônicos. Agora surgiu mais um problema grave com o Irã, mas isso acontece quase todo ano. A empresa já recebeu 20 milhões da Global Fund for Coral Reefs, né, para poder fazer investimentos, né, no setor aí do fertilizante verde. Né? Mudança de petróleo do portfólio de insumos, né, com a disparada da ureia, né, que teve esse aumento de 35% em 2 semanas, importadores e produtores estão migrando para alternativas mais baratas, como o sulfato de amônio. A Stone X reportou que as importações brasileiras de ureia caíram 36% no primeiro bimestre de 2026. O aumento do preço causou impacto aí imediato nas compras, enquanto o sulfato de amônio subiu 19%. Né? O Sindicato das Indústrias Fertilizantes do Paraná, Sindadubos Paraná, a entidade projetou uma contração de 15% no mercado de fertilizantes em 2026. Né? Isso não seria algo... 15% seria um valor enorme, né? Se a gente pensar aí que a gente importa 50 milhões de toneladas, né? E isso em torno de 85%, significa dizer que nós estamos em torno de quase 60 milhões de toneladas nesse mercado. Uma contração de 15% seria algo em torno de 9 milhões de toneladas de contração desse mercado. Né? Combinando efeitos da guerra com a taxação do PIS com fins, né? Decorrente da reforma tributária, né? Que também encareceu esses produtos. E a medida provisória sobre o piso mínimo de frete. Né? O presidente Aloysio Schwartz afirmou que, enquanto as empresas temem o alto custo, os agricultores preferem adiar a compra na esperança de alguma melhora no futuro. Né? Aquela questão que a gente colocou aqui, que está havendo a tentativa de aguardar para ver o que vai dar, né? Para ver se os preços baixam, se a crise é superada, mas a gente já sabe que essa crise ela já tem impactos estruturais. Né? Então, os preços não devem baixar, mesmo com a normalização do tráfego lá no Estreito de Hormuz, né, entre o Irã e o Omã. Né? E, por último, as ações do governo federal. Né? O Ministério da Agricultura ele fez um diagnóstico, né, e adotou uma postura de cautela pública. Né? Segundo os documentos do próprio Ministério da Agricultura, obtidos pela Folha de São Paulo, né, o Ministério aponta, né, para um cenário de elevadíssimo risco de desabastecimento e possível déficit de 1 a 3 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados em 2026, com potencial queda de produtividade superior a 20% em algumas culturas. Isso significa menos produção, preços mais altos, né, e preços caros de alimentos para o consumidor comprar na feira, no supermercado, em todo lugar. Né? No entanto, o Ministério recuou publicamente o diagnóstico. Em nota oficial, afirmou que o documento era de autoria de um servidor a título pessoal que não havia passado pelos trâmites oficiais de validação. Né? Não assumiu esse relatório como um relatório oficial do Ministério. Né? E o Ministério também emitiu orientações ao setor. Né? O ministro Carlos Fávaro adotou uma postura de cautela, orientando que os produtores evitassem as compras precipitadas em meio à volatilidade dos preços. É um momento de cautela e de combate à especulação. A melhor forma de enfrentar a especulação é não comprar quando o preço está artificialmente elevado, o ministro declarou à CNN Brasil. Fávaro também criticou o comportamento do mercado. Há um certo oportunismo no mercado, afinal os estoques já estavam no Brasil e foram reajustados. Isso não faz sentido. Né? Está falando claramente aí dos estoques que já estão importados, já estão em território brasileiro e os preços foram aumentados. Né? O Ministério articulou uma rota alternativa para exportações agropecuárias via Turquia, garantindo o escoamento da produção por Oriente Médio e Ásia Central. A Turquia está se tornando aí um canal tremendo, né, em função dessa crise. Há quem diga que a Turquia é um dos principais ganhadores desse conflito. Né? E o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, recebeu representantes da CNA e da ABPA para avaliar os impactos. A pasta informou que está avaliando a situação e que qualquer medida serão consideradas com responsabilidade. Entre as demandas apresentadas ao Ministério estão linhas de crédito para o capital de giro e subsídios fiscais para os setores impactados. Né?
A Presidência da República indicou também medidas emergenciais, trabalhando aí para zerar o PIS/COFINS sobre o diesel, né, em 12 de março passado. O presidente Lula assinou o decreto 12.875 de 2026, zerando as alíquotas do PIS/COFINS na importação e comercialização de diesel. A medida visava conter a alta do combustível, que subiu cerca de 22% no mercado internacional desde o início do conflito, e os preços continuam nas nuvens e não há nenhuma perspectiva de queda, né? Taxação de exportação do petróleo. Para compensar a perda de arrecadação com o diesel, o governo instituiu uma alíquota de 12% de exportação sobre o petróleo bruto extraído no Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida tem caráter regulatório e estabilizador, né, tentando compensar aí, né, essa perda fiscal em função do zeramento do PIS, né, COFINS. A fiscalização dos preços abusivos, né, o discurso de sempre que os governos fazem, né, de que vai tentar controlar os preços no mercado, né, por compensação, para compensar a perda de arrecadação com o diesel. O governo também intensificou a fiscalização sobre distribuidores de combustíveis. Até 20 de março passado, 50 distribuidoras foram multadas em valores que variam 50 a 500 milhões por práticas abusivas, valores altíssimos de multa. Também o governo indicou um estudo de subsídio a fertilizantes no Plano Safra 2026-27. Aqui é uma questão financeira, né, que ainda está em nível de estudo. O governo federal estuda incluir no Plano Safra 2026 um mecanismo de subsídio específico para fertilizantes, com o objetivo de amortecer o impacto dos altos preços para os agricultores, né? E a questão da promessa de apoio aos agricultores, né? O governo reabriu a linha de crédito de 15 bilhões para exportadores afetados pela crise, né? Apoio aos exportadores e não aos produtores, né? Isso é para o setor comercial, né? A mesma linha utilizada durante o tarifaço Donald Trump em 2025. Os recursos viriam do saldo remanescente do programa Brasil Soberano, né? E nós temos ainda, né, as tensões e críticas que isso gera, né, internamente no Brasil. O comentarista Alexandre Garcia, da Gazeta do Povo, criticou duramente a postura do governo, contrastando-a com a ação do ex-presidente do governo anterior durante a guerra da Ucrânia. Quando houve a guerra na Ucrânia, Bolsonaro foi a Moscou, conversou com Putin e garantiu o fornecimento. Agora estamos com um problema sério de preço de fertilizantes, porque esse governo simplesmente não gosta do agronegócio e aí não se mexe. Bom, isso aí é a opinião do Alexandre Garcia, né? Nós não endossamos essa posição, mas é uma crítica que está feita aí, né? Ao público decida qual é a posição, né? Críticas do setor produtivo, né? A senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, afirmou que o Plano Nacional de Fertilizantes não saiu do papel como esperado e que o governo precisa dar a linha, o pontapé inicial para que a iniciativa privada possa atuar, né? Muitas promessas aí de novas fábricas, etc., mas a coisa não está andando. Então, se a gente for pensar numa conclusão, né, no caso aqui do Brasil, né, o empresariado está cobrando ações imediatas e estruturantes, né, incluindo o uso da proximidade diplomática com o Irã e também com a Rússia, né, que o governo federal busque uma atuação diplomática mais incisiva, né, ao mesmo tempo, enquanto que o governo adota aí, medidas pontuais, como a isenção de impostos sobre o diesel, crédito a exportadores, né, e também tentativas de combate à especulação, né. A médio prazo, o governo sinaliza a inclusão de subsídios a fertilizantes no próximo Plano Safra, mas iniciativas de maior fôlego, como a retomada constante do Plano Nacional de Fertilizantes, ainda depende de definições políticas que, segundo o próprio setor, devem ficar para após as eleições de outubro, né. Significa que a situação está longe de ser resolvida. Bom, hoje a gente trouxe aqui nessa questão da crise dos fertilizantes, que afeta esse setor fundamental para nós, que é o setor agrícola, afeta o setor de exportação brasileira, afeta a questão da nossa soberania alimentar, né? A questão dos alimentos, né? Como dizia o Kissinger, né? Se você quiser controlar o planeta, você precisa controlar a água e os alimentos, né? O Henry Kissinger, né? Que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos políticos mais influentes aí, né? E um dos intelectuais mais influentes na geopolítica, né? Que observava aí a importância dos alimentos, né? Na questão estratégica mundial, né? Então, nós falamos aqui dessa crise, dos impactos no Brasil. Vamos falando por aqui, porque o vídeo está ficando longo, né? A gente já está falando aqui há quase 40 minutos, que é um tempo muito longo para um vídeo no YouTube. Mas semana que vem a gente traz mais informações aí da geopolítica, trazendo mais algum tema que afeta diretamente os interesses dos brasileiros, né? Um abraço, faça aí seus comentários, faça suas críticas, faça questões para nós aí sobre temas que possam interessar. A gente vai ler, vai buscar responder aqui. Um abraço, até o próximo Drops de Geopolítica.